Talvez você já tenha ouvido falar da teologia da missão integral, TMI. Você sabe do que se trata? Já tem alguns anos no Brasil que esta teologia vem sendo atacada de uma maneira muito violenta por pessoas, líderes evangélicos que têm grande visibilidade midiática, que têm milhares e milhares de seguidores, pessoas que se tornaram, para muita gente, oráculos. Aquela situação seguinte, que se o camarada fala alguma coisa, ninguém, nem por metade de um segundo, para pensar assim, e se ele estiver errado? A palavra do sujeito virou, assim, algo infalível, inerrante, como se fosse a própria Bíblia, né? E ninguém ousa questionar. É algo muito preocupante, né? Porque isso é idolatria. Você ouve uma pessoa só porque ela é famosa, conhecida, e aí a palavra dela não pode ser questionada. Bom, a questão é a seguinte: muita gente tem criticado, então, a teologia da missão integral, dizendo que é a mesma coisa que teologia da libertação, o mesmo que evangelho social. E nessa hora a gente tem que fazer a pergunta óbvia, né? É mesmo? Essas críticas procedem? E a resposta é não. As críticas não procedem. E quando eu vejo alguns, né, desses líderes evangélicos midiáticos que têm muita projeção, tanto no meio pentecostal como no meio não pentecostal, o meio chamado de reformado, alguns destes que falam coisas como teologia da missão integral é liberal, teologia da missão integral é marxista. Eu fico preocupado porque é o seguinte: quando a gente vê os discursos dessas pessoas, a gente vê o seguinte: de duas, uma. Ou eles nunca leram nada, N-A, D-A, nada de teologia da missão integral, ou então nunca leram nada de escritos de Karl Marx, por exemplo. Ou não leram de um ou não leram de outro. Uma outra possibilidade seria que nunca leram nada de nenhum dos dois, que é uma possibilidade altissimamente provável. Ou então, se leram, não entenderam. Se leram, não entenderam absolutamente nada do que leram. Porque a teologia da missão integral, desenvolvida na América Latina por teólogos evangélicos teologicamente conservadores, não trabalha com o marxismo como ferramenta teórica, ferramenta de análise referencial teórico. A teologia da libertação, ela tem vertentes, tem tendências, digamos assim. Não existe uma única teologia da libertação. Não é um movimento, uma reflexão teológica monolítica. Não é. Existem, plural, existem variações debaixo desse guarda-chuva amplo, comumente conhecido, popularmente chamado de teologia da libertação. Uma corrente utiliza uma ferramenta de análise marxista, mas como um referencial teórico. Há uma outra corrente que é crítica deste uso de uma ferramenta marxista, porque tem alguns problemas teóricos aí, conceituais, que eu não vou entrar aqui agora na apresentação e discussão de mérito, porque a minha proposta aqui no Fé Café é sempre gravar vídeos curtos. E para isso a gente precisaria de uma live, né? Precisaria de bastante tempo. Não é o meu objetivo aqui agora. Então, dizer que teologia da missão integral e teologia da libertação é a mesma coisa, eu peço permissão agora para você para eu repetir aqui. Quem fala isso ou nunca leu nada de teologia da libertação, ou então nunca leu nada de teologia da missão integral, ou se leu, não entendeu absolutamente nada. Particularmente, eu acredito que os que falam isso nunca leram nada de nenhum dos dois. Porque se
Quem fala isso leu e entendeu, e mesmo assim fala que teologia da missão integral é a mesma coisa que teologia da libertação, se mesmo assim faz tal afirmação, está agindo de má fé. Aí é uma questão de caráter, porque a pessoa está mentindo de maneira deliberada. Eu espero sinceramente que não seja esse o caso. Eu acredito que quem repete esse tipo de crítica é que nunca leu nada de nenhuma das duas elaborações, nenhuma das duas reflexões de pensamento teológico. E aí vem uma questão que a gente precisa também acrescentar à nossa discussão aqui. Alguns jogam nessa confusão, vou usar aqui essa palavra, evangelho social, como se fosse tudo a mesma coisa. E falar, dizer que teologia da missão integral, teologia da libertação e evangelho social é tudo a mesma coisa, é, no mínimo, uma ignorância muito grande. O evangelho social foi passado, tempo pretérito, uma corrente teológica do início do século XX, lá dos Estados Unidos, que nunca chegou aqui no Brasil. Nunca chegou. Teologicamente falando, o chamado evangelho social tem uma tinha, né, uma perspectiva liberal, digamos assim. A teologia da libertação e a teologia da missão integral, se você as compara com o evangelho social, elas são teologicamente conservadoras. Quê? O que você acabou de falar? É isso mesmo que você acabou de ouvir, você ouviu certo. Teologicamente conservadoras. Se você olha o que define uma teologia chamada liberal e uma teologia conservadora, você verá que há traços, sim, de uma teologia conservadora, tanto na teologia da libertação, como na teologia da missão integral. E não tem nenhum problema em admitir isso. Então, é muito preocupante quando vemos esse discurso que critica a teologia da missão integral, que é, como eu disse aqui no início, ela é evangélica em sua origem, pensadores de língua espanhola aqui da América do Sul, América Latina, né, em geral, mas basicamente aqui da América do Sul, e muitos deles vizinhos nossos aqui do Brasil. E aí uns críticos dizem assim: o evangelho você não pode dar adjetivos. O evangelho é um só, e a salvação da alma. Aí é uma compreensão reducionista do que é o evangelho, porque não leva em conta, conscientemente ou não, deliberadamente ou não, não posso dizer, não tem como saber isso, mas não leva em conta a realidade macro do reino de Deus. E quando falar a salvação da alma, esse é um aspecto, um elemento que eu não estou aqui negando. Nem a teologia da missão integral nega. Mas é um aspecto da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, por definição, por natureza, ela é integral. Não visa apenas, somente, salvação da alma. Uma entidade imaterial, invisível, aí a pessoa fica preocupada só com isso, né? Eu vou morrer, minha alma vai para o céu. Só se preocupa com isso e mais nada. A mensagem do reino de Deus é ampla. Ela tem a ver com tudo na vida, com tudo da história, da sociedade humana, e não apenas com salvação da alma. Muito mais do que isso. A mensagem que Jesus nos ensinou, a mensagem do reino de Deus, ela é, e eu repito aqui de propósito, integral. Pensar apenas em termos de o evangelho é para a salvação da alma é um aspecto, é um elemento, uma dimensão, uma faceta, mas não é a única faceta, não é a única dimensão, não é toda a mensagem do evangelho, é uma parte. Pode soar estranho, né, ouvir isso, mas é o que a Bíblia nos apresenta. E você, já leu alguma coisa de teologia da missão integral alguma vez na sua vida? Conhece algum autor? Compartilha aí, coloca nos comentários se é este o caso. Pense no que eu estou falando aqui. E se você acha que esse conteúdo faz algum sentido para você, clica na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse vídeo
Inscreva-se aqui no canal do Fé Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.